sabe? Ele tem toda uma questão por trás disso. Ele não nasce dentro de você por uma questão de falta de inteligência, falta de motivação. Ele emerge da relação que você tem entre você, enquanto um organismo, e o ambiente que você está relacionado, né? E esse ambiente que a gente coloca ali, a gente pode olhar como a universidade em si. A universidade é esse campo, né? E a universidade é um campo que traz muitas questões enquanto o estudante está inserido nela, né? Muitas questões como uma exigência constante, uma avaliação contínua, uma comparação implícita que às vezes a gente nem consegue perceber mesmo, mas a gente às vezes faz mesmo assim, né? Poxa, eu preciso tirar uma nota igual aquela aluna X. Um ideal de desempenho também, um ideal de desempenho, por exemplo, eu não posso ir com menos nota que a média coloca, ou acima da média, ou então eu preciso tirar total no meu TCC, senão eu não vou estar sendo um bom aluno. E quando o campo, né, ele se torna muito exaustivo, demanda muito da gente enquanto estudante, o organismo, né, ele vai responder de alguma forma. E muitas vezes essa forma tende a vir com uma tensão, uma desorganização. E esse caos que a gente traz aqui, ele não é uma falha individual, né? Ele é uma expressão dessa dinâmica do campo, né? E para sobreviver nesse campo, muitas vezes a gente interrompe o nosso contato com essas nossas necessidades. Você passa para mim? E é aí que eu quero chegar, né? Quando esse contato ele é interrompido. Então, para sobreviver nesse campo, a gente interrompe o contato com as nossas necessidades básicas. O que são essas necessidades básicas? É sono, é fome, é o cansaço, são os limites. E a gente acaba ignorando isso tudo. A gente ignora que sente isso para poder sobreviver isso, para poder render, para poder ter um bom desempenho, para poder ter uma boa nota, para poder fazer um TCC de alta performance, um TCC que vai ser o TCC, sabe? Só que a autorregulação, ela depende desse contato que a gente tem com as nossas necessidades. Se a gente produz sem uma consciência do que a gente está fazendo, do que a gente precisa fazer, essa consciência ela vai gerar apenas uma exaustão. A gente vai estar só fazendo sem realmente entender o que a gente está fazendo, vai virar aquela máquina de produção e vai estar no fim do dia, no fim do semestre, exausto de tudo que a gente fez, sem absorver conteúdo, sem absorver conhecimento e apenas cansado. Pode passar. E aí a gente entra no autocuidado também como uma autorregulação. O que, tá, Fernando, o que é isso? O autocuidado não é um sistema de recompensa. Ah, se eu estudar X horas, eu vou poder descansar. Se eu tirar uma nota boa na minha prova, eu vou poder ir viajar. Não, isso não é um autocuidado, a gente não trabalha com sistema de recompensas. O autocuidado é uma condição de equilíbrio. Se você não estiver com autocuidado, com descanso, com reconhecendo as suas necessidades, permitindo pausa, respeitando seus próprios limites, vendo o que está emergindo e pedindo para que você olhe com atenção, você não vai estar equilibrado para conseguir fazer aquilo que você precisa na sua faculdade. Então, cuidar de si mesmo é sustentar esse próprio ciclo de contato. E tá, o que seria esse ciclo de contato dentro da faculdade? Você entender o que está emergindo ali para você, de necessidade básica, de que precisa olhar com atenção, ou seja, um limite, uma fome, um cansaço, um descanso, olhar para isso com mais atenção,
se cuidar em relação a isso, tá, eu preciso ceder a isso, né? Tipo, eu preciso descansar, eu preciso me alimentar, eu preciso dormir, fazer essas suas necessidades e depois retomar esse processo, para que então você consiga fluir de uma forma mais orgânica dentro desse processo. E então, a rotina como uma estrutura organizadora, a gente tem que olhar para essa rotina não como uma prisão, do tipo, segunda-feira eu preciso dar para as matérias do meu semestre, na terça eu preciso procurar artigo, na quarta eu preciso fazer o TCC, não como uma prisão do é preciso, do que realmente é necessário, mas como algo para te dar uma previsibilidade, para organizar você dentro desse campo de estudos, desse campo dentro da faculdade, e você ter algo a que olhar e ter uma percepção para além disso. Então, assim, eu trago isso como um ambiente suficientemente bom. O que seria isso? É uma ponte que eu tento trazer com o Winnicott, que ele fala sobre um ambiente suficientemente bom, que ele traz um suporte para um desenvolvimento seguro. E nesse contexto acadêmico, a rotina ela vai funcionar como esse suporte. A rotina, então, ela não vai ser essa prisão, ela vai ser uma previsibilidade que vai organizar o campo e vai te trazer esse suporte. Então, quando você tem uma estrutura mínima, o seu estado emocional ele vai ganhar uma estabilidade, ele vai reduzir uma sobrecarga e permitir que você se sinta seguro para criar e estudar. E seja tanto o estudo para dentro da faculdade quanto estudos para fora, e criar dentro da faculdade quanto criar fora dela, né? Para você se desenvolver também em outros âmbitos, até porque você não é um sujeito apenas acadêmico, você é um sujeito social, que tem outros tipos de relação. Então, a relação emocional como um retorno à experiência, né? Essa regulação, ela não é algo para a gente suprimir a emoção. A gente não vai estar aqui para apenas encobrir essa emoção, né? O regular-se, ele vai ser como algo para ampliar a consciência e nomear realmente o que você sente. E aí, a gente precisa entender e diferenciar a ansiedade da exaustão real. Nesse ampliar a consciência, eu trago aqui como ampliar o estar consciente do que você está fazendo, estar consciente de, estar consciente do que eu estou estudando, estar consciente do que eu estou produzindo, do que eu estou escrevendo, do conteúdo do que eu estou absorvendo. Essa consciência, ela traz muito uma diferença daquela consciência como um produto psíquico nosso, mais uma questão de atitude nossa. E a gente nomear o que sente, ela entra muito num campo de realmente perceber-se enquanto um sujeito emocional e nomear o que sente para que a gente veja o que esses conteúdos que estamos sentindo querem dizer para nós. Enquanto que a gente tenta diferenciar essa ansiedade da exaustão, a gente precisa entender o que essa ansiedade quer dizer para nós também, o que essa exaustão também quer dizer para nós. E aí aqui eu quero trazer um exemplo para vocês também, né? Por exemplo, imagine que vocês têm um prazo final hoje, mas um prazo final de alguma coisa para entregar hoje, seja um trabalho, um seminário, um TCC, enfim. Mas o seu corpo ele está travado com uma dor muito tensional, uma dor no ombro, uma dor no pescoço, enfim. E aí, você ignora a dor, você toma um remédio e continua produzindo de forma mecânica, perdendo o contato com o seu limite, tá? Esse é o ponto 1.
E aí, a gente tem o ponto 2, que é você reconhecer a dor, aceitar que não vai render o máximo e escolher descansar 30 minutos ou simplificar a tarefa da sua saúde, ser flexível conforme a sua necessidade naquele momento. Nesses 2 pontos, a gente tem 2 tipos de ajustamento dentro desse processo, né? O primeiro ponto, em que você ignora a sua dor, você realiza um ajustamento dentro desse campo, né? Do prazo final. E esse ajustamento, ignorando o seu limite, acaba sendo um ajustamento mais disfuncional, um ajustamento defensivo. E quando você, no ponto 2, né? Quando você reconhece a sua dor, você aceita o que o seu corpo está te dizendo, aceita a sua exaustão, ajusta aquele campo lá, aquele ambiente, e encontra outras maneiras de realizar aquela questão, né? Você cria um ajustamento criativo para aquilo, né? De se tornar flexível conforme as suas necessidades naquele momento. E aí, muito provavelmente, você vai conseguir ter um rendimento maior, você vai conseguir ampliar a sua consciência do que você está sentindo e conseguir se regular e voltar em contato consigo mesmo, né? E tendo essa imaginação, né, essa reflexão do contexto real de vocês, eu quero fazer uma pergunta, né, para reflexão, que é: vocês estão se organizando ou apenas sobrevivendo dentro do meio em que vocês estão inseridos? E aqui a gente entra nessa questão da adaptação saudável, né? Que é a gente aprender a dar conta de tudo, e nem tudo que a gente dá conta de uma forma criativa. E foi muito do que eu acabei de falar, né? A gente quer dar conta de todas as formas, de tudo que aparece, a gente quer pegar o mundo para si, carregar o mundo nas costas, mas nem sempre a gente se percebe enquanto ser humano, os nossos potenciais, os nossos limites e o que a gente está fazendo para conseguir sobreviver a isso, né? E quando a gente quando a adaptação ela se torna mais rígida, a gente perde o contato em relação a isso. A gente perde o contato consigo mesmo, né? Com quem nós somos, com o que a gente realmente quer, quais são os nossos objetivos, quais são os nossos planos, os nossos valores. A gente começa a produzir de determinada forma que a gente fica num processo parecendo uma máquina e a gente não torna isso de uma forma consciente, não traz para o nosso olhar, para a nossa percepção. Tipo, peraí, o que eu estou fazendo comigo? Realmente é necessário isso? O que eu estou fazendo é necessário para o meu eu profissional, para o meu eu pessoal? A que eu estou sobrevivendo? A um ambiente acadêmico? O que eu estou evitando entrar em contato quando eu estou nesse ritmo de sobrevivência também? E aqui eu me adiantei a pergunta, né? Eu sou um pouco ansiosa, como vocês puderam ver, mas já serviu a reflexão. E aqui a gente entra também num outro ponto muito interessante, né? Que é a angústia, a liberdade e a escolha. Nesse tempo de graduação, a gente tem decisões. A decisão de que estágio eu vou realizar, é isso mesmo que eu quero, qual caminho eu vou seguir. Eu vou trazer aqui o ponto da psicologia, né? Que tipo de área da psicologia eu vou tomar, eu vou seguir, qual abordagem, que tipo de profissional eu quero ser. E toda escolha, ela implica em uma responsabilidade. E até mesmo o ato de não escolher é uma escolha. Inclusive, quando a gente organiza a nossa rotina,
a gente precisa escolher. A gente precisa escolher o que a gente quer organizar nela, como a gente quer estar dentro dela. Então, se a gente escolhe não organizar uma rotina, não se prever dentro dessa rotina, não estar saudável dentro dessa rotina, a gente está escolhendo. A gente está escolhendo não se escolher dentro dela. Então, o que eu quero trazer aqui é essa questão do autocuidado de ser uma escolha, a rotina ela ser uma escolha e regular-se ser uma escolha. Então, é uma escolha que nós precisamos fazer se nós quisermos estar saudáveis e lidar com esse caos do ambiente acadêmico. É claro que escolher vai trazer uma angústia. Vai trazer uma angústia. Se eu escolho X, eu vou abdicar de Y. Se eu escolho Y, eu vou abdicar de X. E enquanto eu abdico de alguma coisa, eu vou ter a angústia de não ter escolhido o outro. E isso vai permitir e permear a nossa realidade. Mas essa angústia do escolher, ela está dizendo o que para vocês? A escolha, ela está andando alinhada com aquilo que você quer ser e com aquilo que você é. Essa escolha, ela diz de você ou diz muito mais do que esperam de você, esperam que você seja? E o quanto você está deixando de escolher para deixar de se olhar também? Aqui a gente precisa ter uma reflexão maior, porque quando a gente deixa de cuidar de si, deixa de olhar para si, a gente quer apenas evitar esse contato e fazer com que ele desapareça de uma certa forma, como se tampando os meus olhos ele vai deixar de existir. Mas não é isso, né? Cuidar de si, ele existe um posicionamento. E é uma responsabilidade totalmente nossa esse cuidado. E essa regulação não dá para eu pedir para outra pessoa, não dá para eu pedir para a Natália, vem cá e escolha por mim. Até porque se ela escolher por mim, vai ser baseado no que ela acredita. E aí, se ela escolher por mim, eu vou culpar ela se essa escolha der errado, né? É claro, eu não sou boba, mas não tem como fazer isso. A responsabilidade é totalmente minha. E é preciso encarar isso enquanto um ser de responsabilidade, um ser dotado de escolhas, o quanto isso é uma capacidade totalmente nossa. E aqui, esse sobreviver ao caos com consciência é o que eu quero que vocês entendam. Essa rotina sem sentido, ela vira uma obrigação. Esse sentido é mais um sentido de existência também, um sentido de olhar para o que vocês estão fazendo com um propósito, com uma responsabilidade, olhar com uma percepção do que é de vocês. Senão vira mais uma coisa, mais uma obrigação, mais um. Ai, eu não acredito que eu tenho que fazer isso, sabe? Ai, eu não acredito que eu tenho que ler aquele artigo, não acredito que eu tenho que ler aquele livro. Enfim, algo que vira um pesar. E o autocuidado com o sentido vira um compromisso com vocês. Vira um compromisso que acaba sendo um compromisso inadiável, um compromisso existencial também. Um posicionamento existencial. O autocuidado, ele é uma autorregulação. É uma autorregulação de voltar-se a si mesmo, entender onde vocês estão, onde vocês querem chegar, né? E a rotina, ela é a estrutura que sustenta. Ela é a rotina que sustenta esse autocuidado. E aqui eu quero trazer também que a regulação emocional, ela é o retorno ao contato. Contato com aquilo que vocês estão, com aquilo que vocês querem, contato consigo mesmo, com o que vocês sentem, com as
emoções, as percepções que acontecem no corpo de vocês, choro, medo, as sensações que vêm. E assim, não se trata de eliminar o caos por completo, porque existem muitas questões também que são estruturais, que não estão ao alcance de vocês, mas de aprender a existir nele com uma maior presença e de aprender a olhar para isso com uma questão seguinte: o que é uma responsabilidade minha? O que eu consigo modificar aqui? O que é conteúdo meu? O que eu posso fazer? O que é do outro? O que é uma questão de faculdade, uma questão institucional, sabe? E dentro do que é algo meu, do que é um posicionamento meu, o que eu consigo fazer para que eu melhore, para que melhore a minha realidade, para que melhore o meu campo, o meu ambiente, e eu consiga viver com uma melhor qualidade de vida, ok? E aqui eu trago o seguinte reflexão, é que cuidar de si é um posicionamento existencial, justamente por isso, porque é uma escolha, novamente, e a gente faz essas escolhas diariamente. E dentro dessas escolhas que a gente faz diariamente, quantos dias e conforme essas escolhas, quais delas vocês escolhem cuidar de si? E é isso. Essa foi a reflexão que eu quis trazer hoje para vocês. Deixar um pouquinho aqui desse tema que eu acho muito importante trazer para vocês sobre isso. Muito obrigada pela presença de todos. Trouxe aqui as minhas redes sociais para quem quiser acompanhar melhor. E se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, estamos abertos. Já estou enviando o link pro pessoal aqui. Só calma que o meu computador está dando. Quem for quiser ir me mandando perguntas, pode ir mandando para a Fernanda. Eu vou deixar aqui aberto enquanto mandam pergunta, para quem quiser pegar o Instagram dela, o WhatsApp, todas as informações estão aqui. O Pedro mandou alguma coisa, peraí. Ui, meu Deus. O universitário que trabalha precisa priorizar o emprego, pois é ele que garante o pagamento das contas. Muitas vezes, porém, o próprio trabalho não contribui para o desenvolvimento acadêmico do estudante, com motivação, dedicação e foco na superação dos desafios. É possível persistir e alcançar a tão desejada formação. Sim, muitos estudantes enfrentam essa realidade, né, Pedro, de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E querendo ou não, né, como você mesmo falou, né, o emprego ele vai sustentar o pagamento da faculdade. E querendo ou não também, a gente vê muitas empresas hoje em dia que não olham para essa realidade do estudante acadêmico. Mas, em contrapartida, existem outras empresas que olham. Só que uma coisa que você trouxe de muito interessante é a motivação, a dedicação e esse foco, né, na aspiração. E algo que eu falei sobre as escolhas. Existem diversos desafios que permeiam a jornada do estudante, o seu ciclo acadêmico, enfim. Mas de que forma você quer olhar para essa realidade também, sabe? De que forma você quer estar presente nela. É claro que a gente não consegue ignorar cada contexto, ignorar cada realidade, a gente precisa olhar para cada sujeito como um sujeito único e entender cada um, de certa forma. Mas também a gente precisa entender de que forma você olha para isso. E aqui, tendo a sua perspectiva, dá para ver que você olhou para isso como um olhar ainda de uma motivação, de uma dedicação. E eu achei isso muito interessante, né? Que desse jeito que você escolheu lidar com a sua realidade, é um jeito que me parece muito que funciona para você e um jeito que você escolheu lidar com isso.
E é muito disso, né? Quais são as escolhas que a gente faz na nossa vida? O Gerson mandou uma pergunta. Entre tantas Uhum. militâncias, será que podemos para algo que vire prática na vida acadêmica? Algo institucional que possa ser feito para contribuir para uma prática que traga mais qualidade de vida para o discente? Boa pergunta. Boa pergunta. O que você quer dizer como uma qualidade de vida para o discente? Como que seria isso para você? Você consegue trazer um pouco mais da sua realidade para mim, Gerson, para a gente tentar entender isso melhor? Perfeito. Gerson, estou escrevendo. Enquanto o Gerson está escrevendo, gente, eu coloquei a palavra-chave aqui, tá? Com a lista de presença. A palavra-chave é rotina. Estou falando aqui. E eu sempre gosto de lembrar, a palavra-chave, ela vai ficar só até um determinado horário. Esse link aí, com a palavra-chave, só até um determinado horário. Quando a gente voltar com a outra palestra, que vai ser 10, se você colocar essa palavra de novo, não vai servir depois de 10h30, do horário de 10h30, porque por mais que você assine, vai fechar. Não chega pra gente. Tá bom? Então tentem assinar por agora até 10h30, até o horário final ali, antes de começar a próxima, tá bom? Mandei também aqui o link e quem quiser, a gente faz atendimento social totalmente online para criança a partir de 8 anos e adulto. Vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, eu mandei o link, e também mandamos o nosso link de grupo de WhatsApp e do nosso perfil do Instagram. Enquanto o Gerson está escrevendo, eu vou ler da Patrícia, tá? Uhum. Creio que o principal desafio seja definir qual a prioridade entre um mundo que tudo é prioridade, verdade, Patrícia? Pois trabalhar, cursar faculdade, principalmente psicologia, que exige tanto estudo, não somente na faculdade, sim fora da instituição, ser mãe, esposa, enfim. Entretanto, se colocar em primeiro lugar não é egoísmo e sim autocuidado. Patrícia, você falou tudo, né? Hoje em dia a gente tem muito essa visão de quando a gente se prioriza, nós somos egoístas, nós não olhamos para o outro, né? Mas em certas relações, em certos contextos, é necessário a gente priorizar. E muito dessas falas de ser egoísta, não olhar para o outro, geralmente vem do outro, né? E uma vez eu escutei muito disso, sabe? Em círculos sociais, em questões assim. E quando a gente tem muito uma questão consigo mesmo, do tipo, entender quem realmente somos, o que nós queremos,